Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Tudo Sobre. Como muitos pediram lá nos vídeos curtos, o restante desta entrevista com a cantora evangélica Fernanda Brum no programa da Fátima Bernardes, então conseguimos disponibilizar o início desta conversa. E não deixe de assistir até o final, que está muito boa. Confira só. Todo mundo gosta, ou quase todo mundo, de pensar o que o outro está pensando, de tentar adivinhar o que está na mente da outra pessoa, né? A ciência tem buscado caminhos para isso e recentemente descobriu um sistema de inteligência artificial que seria capaz de identificar pensamentos. Vamos entender melhor que teoria é essa para a gente poder conversar. Olha só. Quem nunca teve vontade de adivinhar o que o outro está pensando? Eu criei um aparelho que vai mudar a história da humanidade. Visconde de Sabugosa, personagem criado por Monteiro Lobato, já tentava fazer isso lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo, lembra? Capturar o pensamento de toda criatura viva. Caraca, cara. A ciência de hoje também estuda como ler mentes. Com ressonância magnética, cientistas americanos conseguiram mapear as regiões do cérebro responsáveis pela construção dos nossos pensamentos e identificaram que certas partes são ativadas quando alguém pensa em determinado assunto. Por exemplo, se a pessoa pensa num lugar ou localização, as áreas que estão em vermelho são acionadas. Se o pensamento estiver ligado a pessoas, as partes amarelas são ativadas e por aí vai. Analisando esse mapa cerebral, a ciência consegue ter informações sobre o que se passa dentro da mente humana. Medo. Doutor Fernando, qual seria a aplicação prática de uma descoberta como essa, por exemplo? Fátima, o cérebro tem a seguinte característica: quando eu uso mais uma determinada parte dele, nessa região existe uma dilatação dos vasos sanguíneos e chega mais sangue no lugar. Por conta desse artifício, quando você faz uma ressonância magnética funcional, que é esse exame que mostra o cérebro por dentro durante o funcionamento, então durante uma determinada tarefa, ele então acende. Então desenvolveram nos Estados Unidos um paradigma, algumas frases que trazem essa informação de pessoa, ação, lugar, como por exemplo, a apresentadora perguntou para o doutor. E fizeram, então, isso em algumas pessoas e verificaram alguns lugares sempre acendiam naquele mesmo padrão. Isso é um caminho inicial de uma coisa que vai constituir uma comunicação alternativa. E que pode ajudar a gente, ou a comunidade médica, em que sentido? Por exemplo, Fátima, um paciente está em coma. Um paciente teve um acidente vascular cerebral, um trauma de crânio mesmo, está em estado vegetativo persistente, há muito tempo não tem a comunicação. Numa criança com autismo ou então em algumas doenças psiquiátricas, é possível entender de uma outra forma, além da comunicação que usualmente a gente faz, naturalmente a gente faz, o que está acontecendo no cérebro daquela pessoa naquele momento. E talvez até uma comunicação eficiente. Antecipar o tratamento também. Ouça agora, neste exato momento, a exclamação que a cantora Fernanda Brum faz. E é curioso, porque como é que pode agora a ciência estar descobrindo coisas que ela mesma falou, que a avó dela, né, falava e tinha essas manifestações há muitos anos atrás. Ou seja, tá bem curioso. Assiste só. Gente, que assunto mais interessante. Eu tô aqui, a gente estava falando fora do ar, né, Fátima? Que a ciência está descobrindo coisas que a gente já fazia em casa há muito tempo. Pelo menos lá em casa, com a minha avó, nós tínhamos sempre esse mover profético. A minha avó é essa pessoa que está na glória agora, está em Deus, mas que me ensinou o que era o profético. Então a ciência ela está colaborando, indo na direção daquilo que nós já tínhamos instintivamente através da comunicação com Deus. Da fé. Da fé, da Bíblia. Então, adivinhar não seria a palavra para mim, né? Esse oráculo, esse profeta verdadeiro, não charlatão, é aquele que conhece a necessidade do outro através quando você para ouvir Deus, para ouvir o Espírito Santo. Aquela vozinha que você pensa que é a sua mente, aquela vozinha que você pensa que é o seu eu interior, se você
aprender a ouvir Deus através do que você lê e do tempo de oração, você descobre o que está acontecendo com o Você seu seria amigo. capaz de ler e de perceber as necessidades de uma outra pessoa através Em dessa oração, observação. claro que sim. Na igreja isso acontece todo o tempo. Lá na igreja, às vezes eu estou no púlpito orando, eu olho uma pessoa no auditório e Deus fala comigo, aquela pessoa entrou angustiada por isso, por isso, por isso, por isso. E existem profetas que conseguem dizer o que vai acontecer daqui a pouco pelo poder do Espírito Santo. Agora, qual é a diferença do profeta para o médium? O médium é aquele que aperta o botão e funciona no próprio dom dele. O profeta não, ele só funciona através do Espírito Santo de Deus. Aham. É muito interessante Deixa isso. eu falar uma coisa sem ligar a nenhuma religião, sem nada. Nunca foi tão oportuno eu estar aqui no seu programa hoje. É mesmo? Porque ontem eu recebi a notícia de que uma prima minha ia fazer uma cirurgia de vesícula, para retirar a vesícula, e ela mandou um recado muito positivo, muito animado. Aliás, ela é uma guerreira. Silvinha, um beijo. Tenho certeza que você já está bem e no quarto. E pediu para a gente pensamento positivo para a família através do grupo que a gente tem. Então, veja só a coincidência de estar aqui hoje. Claro que eu tive um pensamento, eu sou de ter um pensamento desde criança, a partir de que eu fui mãe, de pensar nas pessoas quando elas me pedem, de pensar ajuda, uma oração, ou pensamento positivo só para atuação. E eu tenho na família uma pessoa que tem um problema psiquiátrico e eu aprendi a entender. Eu não sei ler pensamentos, Olha que mas eu lindo. sei sentir o que a pessoa está querendo dizer quando tem um surto ou quando está fora de si, com Você as interpreta ideias sinais que ela te confusas. manda? Com certeza. Eu fui me tratar também, eu fui aprender isso, porque é uma pessoa que vive comigo, que mora comigo, e às vezes ela não sabe se expressar. Então, você tem que ir no fundo, sabe, nas Humildade, né? naquelas coisas do cérebro que você diz dele para entender, e com muita tranquilidade, com muita calma. É um dom? Não sei. Eu acho que isso se chama amor, solidariedade, tolerância com quem não consegue fazer isso sozinho. Você está aqui para estender a mão, em vez de só apontar. Estenda a mão, preste atenção. Olhe, use os seus sentidos, né? Olhe a pessoa que nos lindo. olhos mais. Acho que a gente ainda... Ouça melhor o que a pessoa diz, preste atenção no que ela diz. A gente não está fazendo muito isso. E aí discute, aí bate boca. Isso mesmo. E não precisa, às vezes você pode não concordar comigo numa opinião, mas eu preciso te ouvir para entender por que eu não concordo com você no que você diz. Esse conceito que ela diz bate muito de frente do que a gente tem na neurociência chamado neuromito, talvez o mais clássico de todos, que a gente utiliza só 10% do cérebro. Na verdade, a gente não utiliza só 10% do cérebro, mas a gente percebe que muitos canais de comunicação podem ser abertos se de fato a gente tiver um olhar diferente para a pessoa. Se a gente realmente abrir Tiver a um nossa olhar de sensibilidade. amor, Exatamente. se tiver Então, atenção e necessidade na era no pessoa. passado, por exemplo, na época da caverna ali, uma novidade o fogo, e aí tinha o deus do fogo, os rituais. Hoje em dia a gente traz o fogo para dentro da cozinha e liga um fogão e utiliza Ou para o fogo para dentro cozinhar. do coração também, Exatamente. aquece os sentimentos, como ela acabou de dizer. Exatamente. Então, conforme as coisas vão progredindo, vão evoluindo, a gente vai trazendo para dentro da normalidade. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo até o final. E deixaremos a parte 1 e 2 deste programa na descrição e tela deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Deus vos abençoe. Tchau!